Meus caros irmãos, irmãs e demais telespectadores, hoje vamos estudar mais uma importante lição desta arte, de autoria do ilustre e culto pastor Elton Batista de Melo, e que tem como título Arão, experiências marcantes no exercício da liderança. Esta lição tem os seguintes objetivos. Inicialmente, conhecer a história de Arão, a implantação do ofício sacerdotal e os desafios de liderar um povo rebelde. Em seguida, perceber as etapas distintas que marcaram a vida de Arão: chamada, decisões certas e erradas, e o privilégio, isto é, a responsabilidade da função sacerdotal. E, por fim, praticar, essencialmente, o que aprendemos com a história e a vida sacerdotal de Arão. O texto de destaque que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 36, que leio, diz o seguinte: faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Na introdução, observamos que Arão é um personagem distinto e importante na história do povo de Deus. Ele foi chamado, usado e também reprovado por Deus, o que nos ensina que o Senhor pode usar homens e mulheres para os seus propósitos, mas isso jamais significa que ele aprove toda e qualquer ação humana fora dos seus planos. No tempo certo, o Senhor traz à luz o que estava oculto, envergonha, disciplina e corrige o seu povo. Não é diferente com os líderes. A história de Arão nos ensina muito e precisamos aprender com os personagens da Bíblia através de seus bons e maus exemplos para que a nossa vida hoje esteja 100% alinhada com o propósito de Deus para nosso tempo. A Bíblia não é um livro de história, mas um livro de orientações práticas para a vida na terra, até que Jesus volte e seu reino seja estabelecido definitivamente. Por isso podemos olhar para Arão, aprender com ele e mudar a nossa prática. Consideramos 3 papéis fundamentais de Arão ao longo de sua história. Tópico 1. O papel de Arão como mentor de Moisés. John Maxwell destaca um importante papel de Arão: mentorear Moisés para ser o grande líder do povo de Deus durante as 10 pragas que aconteceram no Egito. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 5, versículos 1 a 12 e também o versículo 37. Nas 5 primeiras pragas, foi Arão que usou o cajado de Deus enquanto Moisés observa. Estou lá no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 19. Na 6ª praga, a das úlceras, Arão e Moisés trabalham juntos. Mas a partir da 7ª praga, Moisés assumiu o controle sob a observação de Arão. Deus usa pessoas para nos ensinar o que fazer e como deve ser feito, para que possamos obedecer seu chamado em nossa vida. Ele prepara seus líderes através de outros líderes. Cada fase da vida é marcada por um processo distinto. Deus sempre está colocando pessoas nas nossas vidas para que sejamos os seus mentores espirituais.
O apóstolo Paulo afirma que devemos ser seus imitadores, assim como ele é de Cristo, registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Isso significa que Deus usa pessoas para ensinar, acompanhar e estimular a outros. Isso é discipulado, compreendido nas ações de mentoreio, visando que o novo discípulo receba um pouco do que temos, a fim de que cresça de forma sólida em todas as áreas da vida cristã. Quando falhamos em discipular os mais jovens e mentorear futuros líderes, estamos matando a próxima geração. A obra de Deus é geracional. A nossa geração só é o que é hoje, porque recebemos mentoreamento daqueles que nos precederam. Estamos entrando na terceira geração de crentes batistas independentes no Brasil. Não podemos perder o legado dos nossos missionários suecos, mas precisamos avançar com novas respostas para os desafios do nosso tempo. Uma aplicação. Comente com os demais irmãos da sua igreja, da sua classe, da escola bíblica dominical, sobre uma situação em que Deus usou uma pessoa para ensinar você a mentoreá-lo. Quem foi seu mentor? Quem o ajudou nos primeiros passos na sua caminhada cristã? Vamos ao tópico 2. Liderar tem custos e expectativas a serem supridas. Arão recebeu, junto com Moisés, um chamado divino. Embora as funções fossem diferentes, a importância era crucial para o desenvolvimento do caráter do povo de Deus no deserto. Deus escolheu Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes de Israel e encarregou-os para executarem os rituais e sacrifícios em favor de todos os israelitas. As Escrituras fornecem detalhes minuciosos sobre a ordenação e o chamado dos mesmos. A conduta deles devia ser irrepreensível. E Deus deixou muito claro que, em falhando no cumprimento das orientações por ele estabelecidas, resultaria em morte. Quando um líder do povo de Deus falha, o povo, a igreja e a denominação como um todo sobre as consequências também sofre. No dia em que Arão falhou, caíram, isto é, morreram do povo, uns 3.000 homens. Isso está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 28. Hoje não é diferente. O pecado na vida de líderes se manifesta nos entraves que a obra vive, na baixa consistência da vida cristã moldada pelos valores do mundo, na superficialidade do conhecimento bíblico, mas terrivelmente também expressa pelo grande volume de desigrejados que temos no nosso país. A realidade da igreja brasileira não é fruto do acaso e cabe aos pastores em geral uma autocrítica e um retorno à vida de santidade. E ao povo de Deus, ao mesmo tempo, um retorno à disciplina básica, conforme ministrado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Será que Deus, através desse texto, não está tratando também com a igreja brasileira?
vamos a uma aplicação. Será que se não tivéssemos tantos maus testemunhos por parte de líderes, a igreja brasileira não seria uma igreja mais avivada? E qual é o papel dos membros das igrejas nisso? Dá para jogar a responsabilidade somente para os líderes? Vamos ao tópico terceiro, um chamado à excelência. Todos nós temos um chamado como cristãos. Ser sal da terra e luz do mundo. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Não é, portanto, uma vida de mediocridade, de qualquer jeito. No Antigo Testamento, o peso maior era dado à liderança. Mas no Novo Testamento, todos somos chamados à responsabilidade através do sacerdócio universal. Está lá, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 18 a 21. É muito fácil transferir a culpa para o seu pastor. Mas você já parou para pensar que o processo é com você também? Deus deu a todos nós poder e autoridade. Confira isto que acabei de dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 19 a 21. A palavra autorizar é derivada da palavra latina que significa aumentar ou crescer. Frank Damasio nos lembra que a palavra autorizar sugere o significado espiritual de, abro aspas, um construtor de edificações espirituais, o criador de famílias espirituais, uma pessoa que realiza ações espirituais, o autor de escritos espirituais, o mestre de conhecimento espiritual, um conselheiro de ações espirituais, um promotor de planos espirituais, um sustentador de leis espirituais, um líder espiritual na vida pública, um modelo de conduta espiritual, um guardião espiritual de mulheres e menores e um vencedor do bem-estar espiritual de outros. A autoridade é derivada de uma ordenação. Assim como Arão foi ordenado por Deus em seu tempo, nós também hoje somos ordenados por Jesus para sermos ministros da nova aliança. Essa é a razão pela qual a igreja precisa urgentemente começar a exercer o seu chamado em um mundo que jaz no maligno. E como a igreja fará isso? De duas formas. A, vivendo o padrão divino, e B, exercendo o poder e a autoridade recebida. Quando invertermos a ordem, corremos o risco de exercer o poder de forma deturpada, transmitindo mau testemunho aos outros. Há 4 atitudes para todo cristão que deseja viver a excelência do padrão divino. 1. Praticar valores divinos em todas as áreas da sua vida, cuidando dos interesses de outros e não apenas dos seus próprios. 2. Viver de maneira íntegra, honesta e diligente, cumprindo a palavra empenhada, administrando bem o tempo, os recursos e os talentos como um bom mordomo. 3. Desenvolver os seus dons espirituais e o seu potencial emocional e profissional. 4. Discipular outra pessoa na vida cristã com o que recebeu.
Arão foi um líder respeitado por Deus até o último momento de sua vida. Confirme isso lá no livro de Números, capítulo 20, versículos 23 a 29. Seus filhos acertaram e falharam. Levíticos 10, versículos de 1 a 6. Nos ensinaram princípios para zelar pela obra de Deus. Seus acertos e erros estão registrados para nossa observação e prática. Não se trata de voltar ao Antigo Testamento, mas de aplicar princípios eternos ao nosso tempo. Uma aplicação. Se cada um de nós fosse mais aplicado e disciplinado na obra do Senhor, como a nossa igreja seria hoje? Antes de apontar culpados, o que você pode fazer na sua vida? Vamos concluir contando a história de Arão, que nos ensina que o nosso chamado não é para nós mesmos, mas para transferir valores aos nossos filhos, sejam eles naturais ou espirituais. A liderança e a vida cristã requerem de nós os padrões divinos e não os padrões do mundo. A igreja precisa ser o sal que traz saúde a um mundo doente pelo pecado, e precisa ser a luz, que é a referência para os perdidos em trevas. Em toda a história do mundo, nunca houve tanta possibilidade de expansão do cristianismo quanto hoje. Mas não se iluda, pois a obra não se expande apenas por uma oferta missionária, embora importante, mas conjuntamente pelo impactante testemunho do cristão diante de todos. Sejamos a verdadeira igreja que avança sobre o mar.